Hoje nós vamos falar de stalking, quando o seguidor se transforma em perseguidor. Nós, que eu digo, a Elisângela Pereira, sexóloga e psicóloga. Nossa. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Eu vou só perguntar. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Beijo para todo mundo. Acho que é por aí mesmo, né? Vocês principalmente, né? Profissionais da área, psicólogo, né? Neuropsicólogos, psiquiatras, enfim, que estudam o comportamento, né? Vocês devem vivenciar isso com mais frequência, essas manifestações diferentes que as redes sociais estão proporcionando. Né? Cada dia, né? Cada comportamento traz mudanças dentro da nossa sociedade. Cada novidade, seja ela digital ou não, vai sempre gerar novos comportamentos nas relações interpessoais, nas relações das pessoas, enfim. Então, um deles é o stalking. E hoje a gente vai falar do stalking. O stalking é uma expressão que no inglês significa perseguidor, né? O stalker é o perseguidor, né? Ele é aquele que persegue, mas persegue como? Através das redes sociais. Então, muitas vezes essa pessoa, ela conhece você pessoalmente ou não, e a partir daí ela começa a futucar na sua vida. Então ela olha suas fotos, ela descobre tudo a seu respeito. E o problema, se ficasse por aí, tudo ok, porque pode ser só uma curiosidade, um interesse, às vezes ficou interessado por você ou não, enfim. Mas o problema é quando ela começa, de uma forma às vezes até obsessiva, a assediar essa pessoa. E isso pode ser feito de forma clara, ela se identificando, mas na maioria das vezes não é. Então ela pode te mandar um e-mail, você, tudo bem, como vai, tal, porque às vezes a pessoa interpreta como algo até então natural nos dias de hoje. Uma mensagem por direct, via Instagram, é só uma pessoa gentil. Só que isso pode progredir e a partir do momento que essa pessoa se sente rejeitada, ela começa a usar de intimidação. Aí a gente tem um problema. Exatamente. Quem pratica mais, por consequência, são os homens? São os homens, eles praticam mais. E as mulheres, muitas vezes, se veem numa situação constrangedora, de intimidação e muitas vezes de medo. Porque isso se cresce, Marcelo, vai para uma proporção maior, pode se transformar até em um ato violento. Pois é, eu acho que esse é o grande temor. E a vítima disso também, Elisângela, pode desenvolver algum tipo de dificuldade, bloqueio, sei lá, como você falou, né? Porque fica com medo de violência. E a consequência maior, né, maior sintoma para essa vítima é exatamente esse medo. Muitas vezes a pessoa passa a ter medo de sair na rua, porque primeiro ela não sabe quem é essa pessoa. Então ela fica com medo de ser observada. Tem esse detalhe também, não sabe quem é essa pessoa. Ela não sabe quem é. Então assim, pode ser alguém aqui do trabalho. Às vezes é uma pessoa que usa um perfil falso também. Na maioria das vezes. Ela vai usar um perfil falso, ela não vai se identificar, você não tem como saber a identidade real dessa pessoa. Então você começa a duvidar de todo mundo. Então, será que é alguém do meu trabalho? Será que é alguém da faculdade? Será que é alguém da minha família? Você não sabe. Então você fica muito vulnerável. Você começa a desconfiar de todo mundo, automaticamente você se torna uma pessoa insegura e com medo. Então você passa a ter medo de ir na padaria, por exemplo. E de repente o inimigo pode estar mais perto do que você imagina. Do que você imagina. Você pode descobrir que essa pessoa é o seu amigo ali de mesa, hein, Marcelo? Agora me diga uma coisa. Então é possível, ou podemos afirmar que uma vítima desse stalking sofre tortura psicológica? Sim, é um tipo de tortura. É um tipo de tortura. Claro que, né, em uma proporção elevada, como a gente está falando, é um tipo de tortura. Porque essa pessoa ela passa por um medo constante. Então ela perde o sono, ela pode ter crise de ansiedade, porque o tempo inteiro ela está com medo. Então é um tipo de tortura, com certeza. Isso pode ser enquadrado em algum tipo de lei? Tem alguma lei que enquadra? Ou tipifica isso como crime? Esse é um outro problema. O Brasil ainda não tem nenhum tipo de lei. As nossas leis ligadas aos crimes digitais ainda são pouquíssimas.
Então, lá fora, isso é considerado crime, cabe penalidade. Aqui no Brasil ainda não. Então, isso faz com que essas pessoas, com que esses stalkers se sintam mais confortáveis para poder executar esse tipo de comportamento e, inversamente, faz com que as vítimas se sintam cada vez menos protegidas. Porque eu vou falar com quem? Né? Exatamente, eu vou reclamar onde? Vou procurar quem para fazer esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, é interessante que, caso isso aconteça com você, procure sim, faça, é interessante que você mantenha essas conversas salvas, se for e-mail, salve os e-mails, é interessante que você leve essa documentação e faça um boletim de ocorrência. Você tem que procurar um especialista, e aí com certeza ele pode te ajudar, porque o maior, o que deve ser feito, na realidade, é tentar descobrir da onde está vindo essa intimidação. Da onde está vindo, a gente consegue descobrir IP de computador, IP de celular. Porque isso é bom deixar bem claro também. Todos os especialistas em computação são unânimes em afirmar isso. Não há como você ficar impune ou incólume, isento. Você vai aparecer. Há forma de rastrear o seu computador. Exatamente. Esse IP vai aparecer. Vai aparecer. Você não tem Dá como, pra gente né, identificar o provedor que a pessoa usa. Então, através do provedor que ela usa, também a gente consegue chegar até essa pessoa. Então, assim, você está escondido, meu bem, mas você não está tão escondido Essas quanto dicas que você está passando pensa. são importantes. Então você não está tão escondido quanto você pensa. Então, eu acho que para a vítima é importante falar isso para as pessoas, se isso começar a acontecer. Fala para a família, deixa as pessoas avisadas de que você está passando por esse problema e tenta solucionar buscando os seus direitos, buscando a proteção através de um especialista. E ele vai te ajudar a solucionar esse problema. Exatamente. O que não dá é para viver desse jeito. Jamais, né? E guardar essas conversas, como você destacou bem. Guardar isso, contar para alguém, falar, salvar. A pessoa pode, inclusive, no cartório, registrar também. Isso. Para deixar bem, para a coisa ficar legal, de uma forma bem legal, para que ele tenha isso como provas, ele ou ela, né, tenha isso como provas. Saiba que a Polícia Federal rastreia e acha. Exatamente. Então, escondidinho até a página 2. Por aí. Alguma outra dica para a gente finalizar? Então, a dica, eu acho a mais importante é essa. Se você está passando por isso de uma forma assim, tão efetiva, não larga para lá. Porque realmente a gente não sabe. Outra coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, Marcelo, porque muitas vezes as pessoas acham que quem faz isso é um portador de algum tipo de problema mental, de algum desequilíbrio psicológico. Na maioria das vezes, não. Não é uma pessoa que não tem problema mental nenhum. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela sabe que ela não poderia, que não deveria estar fazendo isso, e mesmo assim ela consegue. Na maioria das vezes, são apenas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com frustração. Então, você me assedia, eu falo não para você, acabou. Aquilo acaba. Então, aquela pessoa vai começar a me intimidar, me assediar, porque ela não consegue lidar com essa frustração. Uma pessoa que precisa de um acompanhamento, de um tratamento psicológico para aprender a lidar com a frustração. Existem pessoas que realmente têm algum tipo de doença, de desequilíbrio? Sim, mas a maioria das vezes não. A gente está falando de pessoas, entre aspas, normais. Okay? Valeu, Elisângela. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira falando conosco hoje no CBN Intimamente sobre stalking. Pois é, quando o seguidor se transforma em perseguidor. Cuidado.